Jane Austen teve amores fracassados e um final nada romântico. Se você está assistindo esse vídeo é porque você conhece a Jane Austen, ou melhor, a tia Jane, como muita gente a chama, a mulher que escreveu algumas das histórias de amor mais icônicas da literatura. Fez gerações suspirarem por um Mr. Darcy e que, ironicamente, nunca viveu nada parecido. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos mergulhar na vida amorosa de Jane Austen, que, ao contrário de seus livros, não teve um final feliz, nem um casamento épico em uma mansão vitoriana. Na verdade, foi uma sucessão de fracassos, rejeições e um quase noivado que terminou antes mesmo de começar. Então pega o seu chá ou café, porque aqui ele nunca esfria. E vem comigo descobrir se Jane realmente acreditava no amor ou só escrevia sobre ele. Infelizmente, a vida amorosa da Jane Austen não foi nem de longe tão bonita quanto suas histórias. Na verdade, se formos sinceros, foi um verdadeiro desastre. Teve rejeição, amores não correspondidos e até um quase casamento que deu errado no final. E não foi porque ela não tinha pretendentes, porque acredite, eles apareceram. O problema é que por um motivo ou outro nenhum desses romances vingou. Mas antes de entrarmos nessas histórias de amor frustrado, vamos dar um pouco de contexto. Jane Austen nasceu no condado de Hampshire, em uma família rural, no pleno século XVIII. Ou seja, um tempo maravilhoso para se viver se você fosse um homem. Porque, para mulheres, a história era um pouco diferente. Não era só questão de crescer, encontrar um grande amor e viver feliz para sempre. A realidade era bem mais dura. Ela viveu em um mundo onde casamento não era uma questão de amor, era uma questão de sobrevivência social e econômica. Sim, naquela época casamento era basicamente um contrato empresarial, com cláusulas que incluíam riqueza, status e conexões sociais. Amor? Bem, se desse sorte, talvez viesse no pacote, mas era um bônus. Não o objetivo principal. E isso é algo que a gente pode ver claramente nas suas histórias. Quem já leu Orgulho e Preconceito lembra do desespero da senhora Bennet para casar as filhas. E também, se você já assistiu Bridgerton, isso não era um exagero, era a realidade. As mulheres eram ensinadas desde cedo que o amor era algo secundário. O que realmente importava para encontrar um marido era que ele garantisse um bom futuro, uma boa posição e tivesse um sobrenome que abrisse portas. E é aqui que as coisas começavam a ficar complicadas para Jane Austen, porque além de não ter uma fortuna para oferecer como dote, porque a família Austen não nadava exatamente em dinheiro, ela também tinha um problema de personalidade. Ela era inteligente demais para aceitar as regras desse jogo sem questionar. Ela foi testemunha de como as mulheres eram tratadas praticamente como mercadoria no mercado matrimonial. Mas apesar de todas as dificuldades, ela não se conformou. Ela não era rica, como já dissemos, e também não era poderosa. Então, sua vida dependia muito da ajuda da família. Mas ainda assim, ela resistiu às regras. Porque numa época em que a maioria das mulheres, principalmente as que não tinham dinheiro, precisavam aceitar um casamento para ter alguma segurança, a Jane conseguiu enxergar além disso. O que, convenhamos, era praticamente um crime naquela sociedade. Agora, a gente poderia pensar que, sendo uma mulher que viveu presa a essas regras, a Jane teria se tornado cética em relação ao amor. Que depois de ver tantas mulheres ao seu redor se casando por conveniência, ela teria desenvolvido uma visão fria e pragmática sobre relacionamentos. Talvez imaginemos Jane suspirando, revirando os olhos e dizendo: "Ah, o amor, essa ilusão tola que existe na cabeça dos jovens ingênuos e dos escritores de ficção barata." Mas não foi bem assim. O que ela escrevia em suas histórias nos diz exatamente o contrário. Nas páginas de seu livro, sempre havia espaço para o amor verdadeiro, para uma conexão que ia além do prático ou do conveniente. Porque casamentos por amor e não por interesse eram o ideal dela. Sim, em pleno século XVIII, a Jane Austen estava defendendo a ousada ideia de que duas pessoas deveriam se casar porque se amavam, e não porque as famílias decidiram que seria um bom negócio para ambas. Pode parecer óbvio pra gente hoje, mas na época dela essa ideia não era regra, como eu já expliquei. Isso só começou a mudar no século XVIII, no finalzinho dele.
O iluminismo trouxe novas ideias sobre liberdade individual e sentimentos, e casar por amor passou a ser visto como uma escolha possível, embora ainda não fosse a mais comum. A aristocracia, por exemplo, ainda preferia casamentos estratégicos, mas a gentry, a classe social da Jane, já começava a valorizar a ideia de um casamento baseado em afeto e compatibilidade. E quer saber o que a tornava a Jane Austen mais ousada? Ela não apenas acreditava no casamento por amor, mas também defendia que as mulheres tinham o direito de escolher seus parceiros. Soa básico? Pois é. Mas na época era uma ideia tão progressista que, se fosse uma tendência no TikTok vitoriano, seria banido pela monarquia. Agora, pense no caso da Elizabeth Bennet e o Sr. Collins. Collins, aquele homem que falava sem parar, não tinha o menor senso de autopreservação e ainda acreditava que estava fazendo um favor imenso ao pedir a Elizabeth em casamento. Segundo as regras da época, Elizabeth devia ter aceitado. Afinal, ele era um pretendente em uma posição estável e poderia garantir um futuro seguro para ela. Mas o que Elizabeth fez? Recusou. E Jane Austen fez questão de nos mostrar que essa escolha teve consequências. Ao rejeitar o Collins, a Elizabeth estava assumindo um risco real. Se não encontrasse outro pretendente, podia acabar como uma solteirona sem recursos, dependendo da caridade da família. Mas mesmo assim, ela preferiu ficar sozinha a se casar sem amor. Isso porque também a Jane Austen não inventou essa abordagem literária sozinha. Antes dela, outras escritoras como Frances Burney e Maria Edgeworth já estavam criando heroínas que fugiam do estereótipo de donzela submissa. A diferença é que a Jane refinou esse modelo, trazendo sutileza e ironia únicas, tornando seus personagens mais reais e mais próximas da nossa vida cotidiana. Austen nos dizia que o amor não era um conto de fadas, era algo complicado, cheio de nuances e que às vezes nós nem sabemos o que realmente queremos. Enfim, no fundo ela sempre defendia que o amor verdadeiro só podia surgir se houvesse respeito e conexão emocional. E claro, além de tudo isso, Jane Austen fazia uma crítica social bem afiada, porém sutil. Porque em suas histórias ela deixava claro que talvez nem todo mundo precisasse se casar para ser feliz. Embora no final de seus romances quase todas as suas protagonistas encontrassem o amor, elas não se casavam por obrigação. Elas se casavam porque queriam. E tudo isso era muito revolucionário. Mas apesar de entender tão bem os sentimentos humanos e escrever cenas de amor que fazem a gente suspirar até hoje, ela mesma nunca viveu um grande romance duradouro. E aqui a gente entra na ironia da vida de Jane Austen. Será que ela escrevia sobre o amor porque acreditava nele? Ou será que escrevia porque sentia falta dele? O que sabemos é que sua vida amorosa não foi fácil. Como eu já comentei há uns minutos atrás, ela teve pretendentes e chances. Mas por um motivo ou outro, nenhum desses relacionamentos foi para frente. E vamos falar deles agora. O primeiro grande nome dessa lista de romances fracassados é Tom Lefroy, o primeiro amor de Jane Austen, ou pelo menos o primeiro que sabemos que existiu. Agora, se você nunca ouviu falar dele, eu já adianto. Essa história é digna de um romance vitoriano. Só que sem final feliz, sem confissão apaixonada e sem casamento triunfal no último capítulo. Tom Lefroy era um jovem irlandês vindo de uma família grande. E como filho mais velho, ele carregava nas costas uma baita responsabilidade: garantir o bem-estar da família. Ou seja, nada de tomar decisões impulsivas ou sair por aí se apaixonando por jovens escritoras sem um tostão. Casar por amor? Que ideia pouco prática. Mas calma, vamos voltar um pouco e entender melhor essa história. Graças ao seu tio, que fez fortuna no mundo bancário, o Tom conseguiu uma educação excelente. Ele estudou direito em Dublin e depois em Londres, preparando-se para uma carreira respeitável e estável. Exatamente o que se esperava de um jovem promissor. Só que depois de longas horas de estudo, sua saúde começou a sofrer as consequências. Eu pensei, afinal, ficar enfiado nos livros de direito o dia inteiro sem ver a luz do sol não era exatamente um estilo de vida saudável. Então ele decidiu tirar um descanso e passou algumas semanas na casa do tio e da tia, uma casa rural a cerca de 60 milhas de distância,
onde ele poderia relaxar antes de continuar os estudos e a carreira. E foi durante essa visita à casa da tia Anne em Ash que Tom Lefroy entrou para a história, porque a poucas milhas dali vivia a família Austen. E Jane Austen, sim, a mesma Jane Austen de quem estamos falando, era a filha mais nova dessa família. Agora, o mais curioso é que se Cassandra, irmã da Jane, estivesse em casa nesse período, ela provavelmente teria conhecido Tom Lefroy, mas não estava. Ela estava longe com o noivo, o que significa que a Cassandra nunca conheceu o Tom Lefroy. E, se as coisas tivessem sido um pouco diferentes, ele poderia ter sido seu cunhado. Mas calma, eu vou te contar o que aconteceu e por que eu botei a Cassandra nesse rolê. No total, sobreviveram apenas algumas cartas dessa época entre a Jane e a irmã Cassandra. Mas essas cartas são pequenos tesouros históricos, porque nos dão um vislumbre desse primeiro amor, ou pelo menos primeira grande paixonite. E aqui entra um detalhe curioso. Jane Austen nunca escreveu diretamente que estava apaixonada por Tom Lefroy. Mas será que precisava? Vamos analisar os fatos. Primeiro temos as cartas dela. Jane menciona Tom Lefroy várias vezes, sempre com um tom espirituoso e brincalhão. Em uma delas, escrita para Cassandra, ela diz: "Finalmente chegou o dia em que eu vou parar de flertar com o Tom. Quando você receber essa carta, tudo já terá terminado. Minhas lágrimas caem enquanto escrevo essas palavras melancólicas." Agora eu te pergunto, isso parece algo que se diz sobre alguém irrelevante? Claro, Jane era naturalmente sarcástica e tinha um senso de humor afiado. Nossa, a gente se parece muito, né? Mas existe uma diferença entre fazer piada sobre um flerte passageiro e escrever uma carta meio dramática sobre o fim de algo. O que a gente sabe é que a Jane Austen e o Tom passaram muito tempo juntos durante as festividades daquele inverno. Eles se viam frequentemente, dançavam em bailes e, ao que tudo indica, se divertiam bastante na companhia um do outro. E como era de se esperar, as pessoas ao redor começaram a perceber. Afinal, naquela época, se um casal jovem passava tempo demais junto, as pessoas automaticamente começavam a calcular o dote da moça e ver se já podiam encomendar um convite de casamento. Mas aí que vem o problema. Porque por mais que a Jane e o Tom parecessem se dar muito bem, existia um obstáculo intransponível nessa história: dinheiro, ou a falta dele. Tom Lefroy precisava de um casamento financeiramente vantajoso. Como um filho mais velho, ele não podia simplesmente se casar com uma jovem sem dote, por mais brilhante, espirituosa e legal que ela fosse. E o que aconteceu? A família do Tom ficou sabendo da proximidade entre ele e a Jane e agiu rapidamente para separar os dois. O tio do Tom, que bancava os estudos dele, decidiu intervir antes que as coisas ficassem complicadas. E a solução foi simples e eficaz. Mandaram o Tom Lefroy para longe. Ele foi enviado de volta para Londres para continuar seus estudos e assim o romance, ou seja lá o que estivesse acontecendo entre eles, foi interrompido antes mesmo de ter a chance de virar algo sério. Agora, a grande pergunta: Jane Austen ficou devastada com isso? A resposta curta é: a gente não sabe. Jane nunca escreveu abertamente sobre seus sentimentos, e sua irmã Cassandra destruiu muitas de suas cartas depois de sua morte. O que sabemos é que o Tom Lefroy se casou poucos anos depois. Na primavera de 1797, ele se casou com Mary Poe, irmã de um dos seus colegas da universidade. Um casamento financeiramente seguro, como era esperado dele. E a Jane? Spoiler, nunca se casou. Agora vem a parte interessante. Décadas depois, o Tom Lefroy foi questionado sobre a Jane Austen quando ele já era idoso. O que ele disse? Admitiu que a amou, mas chamou esse amor de juvenil, como se fosse algo que pertenceu ao passado e nunca teve peso real na sua vida. E aqui entra a grande questão: será que se Tom Lefroy tivesse sido um pouco mais corajoso, Jane teria vivido seu próprio romance digno de um livro? Ou será que se tivessem se casado, ela nunca teria escrito as histórias que marcaram a literatura para sempre? E eu pergunto para você: Tom Lefroy foi o grande amor da vida de Jane ou só um capítulo mal resolvido? Agora que falamos de Tom Lefroy, vamos para outro episódio curioso na vida amorosa de Jane Austen. Se com Lefroy as coisas nunca chegaram a um pedido formal, aqui o pedido aconteceu, mas não terminou do jeito que todo mundo esperava.
Na verdade, ninguém esperava. Estamos no final do outono de 1802. Jane Austen e sua irmã Cassandra, que na época moravam em Bath, foram passar alguns dias com umas amigas próximas, Catherine e Althea Bigg, em Manydown Park, uma bela propriedade no interior. Até aí tudo normal. Só que essa visita, que era para ser apenas um encontro tranquilo entre amigas, terminou com um pedido de casamento inesperado e uma decisão digna de romance. E quem era o noivo em potencial? Harris Bigg Ticker, irmão das amigas de Jane. Agora, se você nunca ouviu falar desse nome, não se preocupe, porque ele não entrou para a história. O Harris Bigg Witter era um jovem de família rica e tradicional. Ele vinha com uma linhagem respeitável e tinha algo que muitas mulheres da época considerariam um grande prêmio: dinheiro e estabilidade. Como herdeiro de Manydown Park, ele oferecia a Jane uma vida confortável, sem preocupações financeiras, algo que, convenhamos, era um verdadeiro luxo para uma mulher solteira sem um tostão. E adivinha só, Jane disse sim. Sim! Jane Austen, que escreveu heroínas que recusavam casamento sem amor, aceitou um pedido de casamento que claramente não era movido por uma paixão arrebatadora. Mas então, o que aconteceu? No dia seguinte, ela simplesmente mudou de ideia e rejeitou a proposta. Bom, vamos por partes. O Harris Bigg Witter tinha todas as qualificações certas no papel, mas digamos que ele não era exatamente o tipo de homem que inspiraria um romance da Jane Austen. Não há relatos que o Harris fosse grosseiro ou rude, mas ele também não era conhecido por ser um homem carismático e encantador. Ele era um jovem prático, sério, e para uma mulher como Jane, cheia de vivacidade e ironia, talvez um pouco entediante. Agora, aqui entra a grande questão. Se a Jane não gostava tanto do Harris, por que ela aceitou o pedido em primeiro lugar? Bom, existem algumas possibilidades. Primeiro, a Jane já tinha 27 anos, o que, para os padrões da época, já colocava na categoria de solteirona. Oh meu Deus, eu sou uma solteirona. Suas perspectivas de casamento estavam diminuindo e aceitar um pedido de um homem financeiramente estável podia garantir a sua segurança e da sua família. Além disso, a Cassandra, sua irmã, havia perdido o noivo anos antes e nunca mais se casou. Será que a Jane aceitou a proposta pensando que poderia ao menos garantir uma estabilidade para ambas? Ou será que por um momento ela cedeu à pressão social e disse sim, porque era o que todos esperavam que ela fizesse? Seja qual for o motivo, o fato é que naquela noite a Jane Austen teve uma crise de consciência digna de suas próprias heroínas literárias. Imagina a cena. Jane deitada na cama, encarando o teto, pensando o que foi que eu fiz da minha vida. Talvez lembrando de todas as heroínas que criou, Elizabeth Bennet, Elinor Dashwood, e pensando que todas elas teriam rido na cara dela se soubessem dessa decisão. E então, no dia seguinte, ela rompeu o noivado. Simples assim. E o que aconteceu depois? Se hoje terminar o noivado, já pode ser um grande escândalo em algumas famílias. Imagine no século XIX. Romper o noivado não era algo trivial naquela época. Para muitas pessoas era uma desonra, tanto para o homem quanto para a mulher. Afinal, o noivado era quase tão sério quanto um casamento. E a Jane sabia disso. Assim que rejeitou o Harris, ela e Cassandra deixaram Manydown Park discretamente na manhã seguinte e foram para a casa do irmão James em Steventown. Elas não fugiram dramaticamente, mas também não ficaram para o almoço. Agora, imaginem a reação da família Bigg Witter. Na noite anterior, todo mundo foi dormir achando que a Jane Austen seria a futura senhora de Manydown Park. Na manhã seguinte, Jane estava a caminho de outra cidade e Harris estava rejeitado. Isso significa que ele ficou arrasado? Talvez. O que a gente sabe com certeza é que ele superou rapidinho. Poucos anos depois, ele se casou com uma mulher e teve muitos filhos. Ou seja, ele não ficou chorando pelos cantos pensando na Jane. E a Jane? Bom, ela nunca mais aceitou nenhum outro pedido de casamento. Agora, se voltamos aos livros da Jane, fica bem claro qual foi o motivo dessa decisão. Ela escreveu sobre heroínas que se recusaram a aceitar casamento sem amor. Mulheres que queriam algo além de status e estabilidade financeira.
E no fim das contas, ela viveu exatamente aquilo que ela pregava. Ela sabia que se aceitasse o pedido de Harris Bigwither, teria uma vida confortável. Mas à custa de quê? Talvez ela tenha percebido que viver presa a um casamento sem amor seria um destino muito pior do que continuar solteira. E assim, com essa decisão, a Jane Austen garantiu que suas próprias heroínas nunca parecessem hipócritas. Agora me diga, Jane Austen fez a escolha certa ou será que se tivesse se casado teria sido mais feliz? Se você achou que os fracassos amorosos da Jane tinham terminado, calma, ainda tem mais um. A história dela ainda tem um mistério que até hoje deixa historiadores coçando a cabeça. Porque entre todas as pessoas que passaram pela vida da Jane, existe um homem sem nome, sem rosto e sem muitas informações confirmadas, mas que parece ter sido importante o suficiente para que a Cassandra, sua irmã, fizesse questão de mencionar sua existência anos depois. Agora vamos combinar. Se até a Cassandra, que queimou metade das cartas da Jane, deixou essa pista escapar, é porque esse homem realmente teve algum impacto. Então, quem era ele? Bom, ninguém sabe, ninguém viu. O que a gente sabe é o seguinte. A história começa em 1801, quando a família Austen se mudou para Bath, uma cidade que na época era o point da aristocracia e classe média alta. Só que Bath não era exatamente o lugar que a Jane amava. Na verdade, ela não gostava nada da cidade. O glamour dos bailes e das casas de chá não a encantavam tanto e ela parecia preferir a tranquilidade do campo. Mas foi em um dos verões que a família de Jane Austen resolveu viajar para a costa da Inglaterra que as coisas mudaram. Foi durante uma estadia em Sidmouth, ou possivelmente em outra cidade litorânea, que a Jane conheceu esse homem misterioso. O que a gente sabe dele, como eu disse, é muito pouco. De acordo com a Cassandra, ele era um homem charmoso, educado e, o mais importante, parecia muito interessado na Jane. Agora, até aqui tudo bem. O detalhe mais curioso é que, segundo a Cassandra, ele e Jane fizeram planos para se reencontrar. E se você já percebeu o padrão da vida amorosa da Jane, já sabe o que aconteceu em seguida. Porque antes que Jane e esse homem pudessem se encontrar novamente, ele morreu. Sim, simplesmente assim morreu. Aparentemente ele faleceu pouco tempo depois desse verão, e esse romance, que poderia ter sido encerrado de uma forma legal, foi encerrado antes mesmo de ter uma chance real. Agora eu sei o que você está pensando. Quem é esse homem? Dá mais detalhes. Essa pergunta já gerou teorias por mais de 2 séculos. Como Cassandra destruiu a maior parte das cartas da Jane, obrigada por nada, o nome desse homem nunca foi registrado. Mas isso não impediu que muitas especulações surgissem ao longo dos anos. Alguns acreditam que esse homem era um clérigo, o que faria sentido, já que Jane vinha de uma família com fortes conexões religiosas e o casamento com um clérigo teria sido aceitável socialmente. Outros sugerem que ele poderia ser um oficial da marinha, já que durante esse período a presença de militares em cidades litorâneas como Sidmouth e Limegrace era comum por conta das guerras napoleônicas. E há quem diga que ele era um jovem advogado ou acadêmico, alguém com um futuro promissor, mas sem uma fortuna imediata. O único detalhe é que a Cassandra revelou que ele era superior à média em inteligência e status social, e que sua família aprovaria o casamento. Ou seja, esse homem não era qualquer um. Agora, o que realmente aconteceu? Será que ele realmente morreu antes de reencontrar a Jane, ou é algo que a Cassandra suavizou a história? Infelizmente, a gente nunca vai saber. Agora entra a parte interessante. Será que esse homem misterioso deixou marcas nos romances da Jane Austen? A gente tem algumas pistas. Steph e FBI. Se olharmos para a persuasão, o último romance completo da Jane, vemos uma história de amor que envolve separação, perda e reencontro. A protagonista, Anne Elliot, se apaixona pelo capitão Entworth, mas eles são forçados a se separar. Anos depois, eles se reencontram e percebem que o amor nunca morreu. Agora, considerando que a Jane escreveu Persuasão muitos anos depois desse episódio, será que essa história de amor interrompida ficou guardada em sua mente por todo esse tempo? Outro detalhe interessante é que Mansfield Park, Razão e Sensibilidade também trazem personagens masculinos que são afastados das protagonistas por circunstâncias trágicas,
Claro, pode ser apenas uma coincidência, mas também pode ser que a Jane estivesse colocando nos seus livros os romances que ela nunca viveu na vida real. O que você acha? Jane Austen colocou suas próprias dores em seus romances? Ou será que esse homem misterioso foi apenas um detalhe perdido no tempo? Depois de todas essas histórias de amores frustrados, propostas rejeitadas e um homem misterioso que desapareceu do mapa ou da vida, chegamos à grande questão. Será que a Jane Austen foi infeliz no amor realmente? Porque até aqui parece que ela só acumulou decepções românticas dignas de novela dramática. Mas será que foi assim mesmo? Ou será que ela encontrou outro tipo de felicidade? Longe dos casamentos por conveniência e das expectativas da sociedade? Bom, a verdade é que, ao contrário do que muita gente pensa, Jane Austen não viveu uma vida miserável por nunca ter se casado. Muito pelo contrário. Antes de mais nada, a gente precisa lembrar que no início do século XIX, ser uma mulher solteira não era nada fácil. Hoje, se você decide não se casar, ninguém aparece na sua casa com um contrato de casamento e um discurso sobre boas oportunidades não devem ser desperdiçadas. Mas na época da Jane Austen, ficar solteira era praticamente um ato de rebeldia. As mulheres eram criadas para serem esposas e mães, e o casamento era visto como o único caminho seguro para uma vida confortável e respeitável. E Jane sabia muito bem disso. Ela viu de perto como as mulheres ao seu redor se casavam por conveniência, por pressão da família ou simplesmente porque não tinham outra escolha. E quer saber? Ela não quis isso para ela. Claro, ter um marido rico resolveria muitas coisas, principalmente no financeiro. Mas a que custo? Ela teria que abrir mão da sua liberdade, da sua escrita e possivelmente da sua felicidade. E foi aqui que a Jane Austen fez algo raro para sua época. Ela escolheu a si mesma. Optou por viver sem marido, sem filhos e sem um grande romance na vida real. Algo que nenhuma outra mulher da sua geração conseguiu fazer da mesma forma. Ela conseguiu uma carreira literária. Sim, uma carreira. E isso para uma mulher do século XIX era quase tão revolucionário quanto uma das suas heroínas recusando um casamento sem amor. Agora, se tem uma coisa que ninguém pode negar é que se Jane Austen não encontrou um grande amor na vida real, ela encontrou nos livros. Sua relação com a escrita começou cedo. Quando era adolescente, já escrevia pequenas histórias e peças teatrais para divertir a família. Mas foi na fase adulta que ela realmente decidiu se dedicar à literatura como um trabalho sério. Isso não foi nada fácil. Publicar um livro no século XIX sendo uma mulher era quase como tentar entrar para um clube fechado de tiro sem ser convidada. Tanto que seu primeiro romance, Razão e Sensibilidade, foi publicado de uma forma anônima, com uma assinatura by a lady, por uma dama. Então agora, se pararmos para pensar, a escolha de não se casar pode ter sido exatamente o que permitiu que ela seguisse o caminho da literatura e o caminho que ela amava. Porque se a Jane tivesse aceitado a proposta do Harris, por exemplo, teria se tornado uma esposa ocupada administrando uma casa, tendo filhos e cuidando da rotina doméstica, o que, sejamos sinceros, não ia deixar muito espaço para tardes escrevendo sobre heroínas inteligentes e sarcásticas. Então, talvez, ao dizer não para esses pretendentes, Jane tenha dito sim para a única coisa que realmente importava para ela, suas histórias e sua carreira. Agora surge a pergunta inevitável. Será que em algum momento a Jane Austen se arrependeu da sua escolha? Bom, a gente não tem registros de que ela tenha demonstrado arrependimento, mas a gente tem algo curioso. Em suas cartas para sua sobrinha Fanny Knight, que estava vivendo seus próprios dilemas amorosos, a Jane sempre foi muito clara. Em uma delas ela escreveu: "Não se apresse em aceitar um pedido de casamento, a menos que tenha certeza de que é a pessoa certa." Ou seja, ela acreditava no amor, mas não a qualquer custo. E o mais interessante, embora seus livros quase todas as heroínas acabem casadas, o casamento só acontece porque elas querem, e não porque a sociedade espera. Ou seja, a Jane Austen não era contra o casamento. Ela apenas acreditava que ele deveria acontecer por amor, e não por pressão social. E já que o amor nunca apareceu para ela da forma que ela gostaria, ela simplesmente decidiu não se casar. O que na época então foi uma decisão tão ousada quanto as de suas personagens
dos seus livros. No final das contas, a história de Jane Austen não é uma tragédia romântica, pelo menos na minha opinião. Muito pelo contrário, ela pode não ter tido um grande amor como o de seus livros, mas deixou algo muito maior. Histórias que atravessaram séculos e continuam sendo lidas, relidas e amadas até hoje. Agora me conta, se você pudesse escolher entre um casamento confortável ou deixar um legado que duraria séculos, o que você escolheria? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui, o café nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Nós temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e te vejo amanhã.